Olá pessoal, tudo bem? Você está aqui no canal Impactados por Cristo. Nós estamos hoje aqui numa livraria do Rio de Janeiro e olhando aqui entre os livros aqui, vi vários best-sellers, livros vendidos por todo mundo, mas interessante que, em vista de todos esses livros que nós temos aqui, o livro mais vendido até hoje é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, com 3,9 bilhões de livros vendidos. É muito livro vendido. É um livro que muitas pessoas morreram por acreditar nesse livro. Muitas pessoas se esforçaram demais para que pudessem ter acesso a esse livro sagrado das Escrituras. E nós temos um texto bíblico que está lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. No livro de João, também no capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante, queridos, a Bíblia ela foi escrita no período de 1600 anos e 40 pessoas aproximadamente escreveram esse livro. É um livro bem antigo, mas também um livro que tem um propósito muito grande, que é a transformação de vidas. Muitas pessoas começaram a ler esse livro e tiveram a vida transformada. É interessante analisar que muitas pessoas não tinham conhecimento da Bíblia, acreditavam em Deus, mas não conheciam o meio da Escritura. Lembramos de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele que era uma pessoa que amava Deus, mas a partir do momento que ele teve ali em suas mãos o Novo Testamento, ele percebeu que o Deus que ele realmente acreditava era totalmente diferente da Bíblia. E quando ele pegou o Novo Testamento em suas mãos, ele começou agora a perceber que o Deus que realmente estava na Bíblia, no Novo Testamento, esse era um Deus de amor, um Deus que transformava, e a vida dele foi transformada. E hoje nós temos aí o Evangelho do jeito que nós temos, graças a muitos homens como John Hus, Lutero e Wycliffe, pessoas que dedicaram a sua vida realmente em pesquisar, em conhecer e transmitir grandes verdades para muitas pessoas, inclusive para mim. Lá no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus diz o seguinte: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós estudamos esse livro sagrado, ela muda a nossa vida. Conta uma história que um certo homem, esse senhor, ele vivia numa ilha, e algumas pessoas foram de barco, chegaram até aquela ilha e viram um senhor idoso com um livro de capa preta. E quando eles perceberam que aquilo ali se tratava da Bíblia, alguns indagaram ele e falaram assim: poxa, mas você ainda vai com essa ainda de um livro tão antigo, um livro velho, um livro sem relevância nenhuma? Aquele senhor, ele deu um sorriso e diz o seguinte: se ele é sem relevância, ou se ele é antigo, ou se ele não tem valia nenhuma, mas uma coisa eu digo: se não fosse por esse livro, hoje você seria o meu almoço. Ali estava tratando de uma tribo animal, e aquele homem, ao ter o contato com a Bíblia, com o livro sagrado, ele teve a vida transformada. E muitas outras pessoas tiveram a vida transformada também pelo poder transformador que tem esse livro sagrado. E muitas pessoas, a Bíblia é uma carta de Deus para o ser humano, e todos aqueles que buscam conhecer esse livro sagrado começam a ver a vida transformada, porque vão se tornando cada vez mais parecido com Cristo. É interessante e como que Deus, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. A Bíblia, ela é separada em algumas seções, temos livros poéticos, os evangelhos, livros de profecias, e ela é dividida, a Bíblia ela tem 66 livros, temos aí entre o Antigo e o Novo Testamento, mas o mais interessante é que a maioria das pessoas que escreveram esse livro, elas também não se conheciam, a maioria delas. E como a Bíblia, ela tem ali uma linha muito interessante que quem trabalhou na mente das pessoas para que escrevessem esse livro sagrado foi o Espírito Santo. Foi ele que trabalhou na mente das pessoas de homens santos para escrever o que nós temos hoje e conhecemos como Bíblia Sagrada. Queridos, por mais que nós temos muitas
muitas Bíblias pelo mundo afora, mas a maior dificuldade que nós temos é que as pessoas eles têm livro em casa, mas não leem. E eu quero fazer um desafio a você, de você começar a ler a Bíblia, de começar a ir a ler a Bíblia, de começar a meditar a cada dia sobre o poder transformador que Deus faz através desse livro sagrado. Queridos, é interessante que como que Deus ele se revela. A Bíblia é a carta de amor de Deus para mim e para você. Então, eu quero desafiar você aí a estudar esse livro sagrado, que ele é importantíssimo para a nossa vida, para a nossa família, para todas as nossas esferas e na nossa vida em si. Ele é muito importante. Tá? A família, vamos falar uma questão de saúde mental também é muito importante, é um livro excepcional. Então, tudo que você imaginar, a Bíblia fala um pouquinho de cada coisa. Que Deus te abençoe. Siga o nosso canal aí, curta e compartilhe também com os amigos que querem saber mais um pouco da Bíblia. Que Deus te abençoe.